Olá, poderosas! Sejam bem-vindas a mais um dia do nosso desafio. Hoje nós vamos para o 4º dia da 8ª semana e o tema de hoje é Deus fala por intermédio de nós por meio da sua palavra. E o assunto de hoje vai tratar como Deus pode falar por intermédio de nós através da sua palavra. Deus não apenas fala por meio da sua palavra, mas também por intermédio de nós. Mas como? Como Deus pode fazer isso? Deus pode fazer isso transformando as Escrituras em oração. Toda crise que sobrevém ao ser humano remete às duas perguntas. Será que Deus está no controle? E será que Deus me ama? Se Deus está no controle e se Deus nos ama, com certeza uma coisa que nós podemos dizer é que não há crise. Por quê? Porque são essas coisas que nos sobrevêm, esses problemas que nos acontecem, são apenas circunstâncias controladas por Deus. Um Deus que é amoroso e Ele faz tudo isso para nos trazer para perto dele. Ele permite todas essas circunstâncias acontecerem para que nós possamos ficar mais perto dele, para nos levar para mais perto dele. Então não há crise, são apenas circunstâncias controladas. Essa é a palavra, controladas por um Deus que é bom e amoroso. Então como nós seremos usados? Como Deus vai falar por intermédio de nós? Usando as Escrituras como ferramenta de oração. Nós podemos comunicar com outras pessoas ao nosso redor. Então, nós vamos aprender então que quando nós oramos a palavra, quando nós usamos a Bíblia para orar, nós estamos aqui entrando e podemos, através dessa oração, apresentar Jesus para as pessoas, apresentar a palavra. Então Deus, Ele é capaz de falar por intermédio de nós pela sua palavra. Todas as vezes que você fala um versículo para alguém, toda vez que você ora em cima do versículo para alguém, então você está falando, você está sendo um instrumento de Deus para a vida daquela pessoa. Então, quando nós usamos aí as Escrituras como ferramenta de oração, nós não precisamos nos preocupar se estamos ou não orando de acordo com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque nós estaremos, porque a Bíblia é a palavra de Deus e na Bíblia está repleta de promessas de Deus para nossas vidas. Então, quando nós estamos orando a Bíblia, quando nós estamos orando a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus Ele vai se revelando a nós cada vez mais. E com certeza nós estaremos orando dentro da vontade de Deus. A Ellen, que nós falamos ontem, vocês estão lembradas? A Ellen que criou ali o sistema de cores, que apresentou o sistema de cores ali da divisão da Bíblia. E através desse sistema de cores, nós podemos então usar as Escrituras como uma ferramenta de oração. Tente fazer isso. A autora diz, olha, isso vai ser uma bênção maravilhosa para você e para aqueles que estão ao seu redor. Principalmente se você não tem muita habilidade e se você não tem o costume de orar. Orar a palavra é uma maneira de você iniciar uma vida de oração. Para quem ainda não tem uma vida de oração, aqui está uma ferramenta, orar pela palavra. Então, nós vamos fazer um teste aqui agora. Nós escolheremos, a autora escolheu uma passagem aqui, que é no livro de Salmo, capítulo 1, versículo 3. E aí nós vamos substituir o nome, aqui pelo nome da pessoa que nós queremos orar. Então, eu vou orar por mim agora, vou substituir aqui pelo meu nome, mas você pode orar aí para outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas. Por exemplo, Sabrina,
Eu oro para que você seja como uma árvore plantada a ribeiro de águas correntes, que dê fruto no tempo certo e as suas folhas não murchem, que tudo que você faça prospere para sempre. Amém? Então esse é o exemplo de orar a palavra. Nós oramos aqui agora, Salmo 1, capítulo 1, versículo 3. Talvez, nós podemos orar em outros, e a autora traz outro exemplo aqui, que é no livro de Hebreus, capítulo 13. E aqui seria bom nós orarmos por uma outra pessoa. Por exemplo, se você está aí com alguma aflição, agora é o momento de nós orarmos. Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. E eu vou mais uma vez usar o meu nome. Sabrina, que a paz de Deus, o grande pastor de ovelha, conceda-lhe tudo o que precisa, a fim de que você faça a vontade dele. Sabrina, minha oração é que Deus realize em você o que é agradável para Ele, por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para sempre. Amém. Outro aqui, exemplo que nós podemos ver aqui agora, e a autora diz que esse versículo é o versículo favorito dela para os momentos de desânimo e lamentações. Para o momento de desânimo, e esse versículo está em Lamentações, capítulo 3, do 22 ao 25, que diz assim: Eu descanso em ti, Senhor, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu digo a mim mesma, a minha porção é o Senhor. Portanto, porei a minha esperança nele. O Senhor é bom para comigo, porque a minha esperança está nele, porque eu o busco. Amém? Então nós podemos usar os versículos, como nós usamos aqui, Salmos, capítulo 1, versículo 3. Nós podemos usar Hebreus, capítulo 13, do 20 ao 21. E também nós podemos usar Lamentações, capítulo 3, do 22 ao 25. Isso se chama orar a palavra. Se nós orarmos a palavra, nós podemos ter a certeza que nós estaremos fazendo uma oração, e essa oração ela vai estar de acordo com a vontade de Deus para nós. Então, quando você estiver enfrentando situações impossíveis, você precisa lembrar de que todas as coisas são possíveis para Deus. E então você pode orar a palavra, um versículo para esse momento, onde você precisa se lembrar de que as coisas são possíveis para o Senhor, é Isaías 46, 9 e 10. E aí você pode englobar toda a sua família e dizer: Senhor, nós nos lembramos das coisas passadas, das coisas de muito tempo atrás. Te adoramos porque o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. O Senhor é Deus e não há nenhum outro como tu. Pai, nós o agradecemos porque o Senhor se fez conhecido desde o início até o fim, desde tempos remotos até o que ainda virá. Nós sabemos que o teu propósito ficará de pé, porque o Senhor fará tudo que lhe é agradável. Amém? Então nós podemos orar a palavra. Então nós oramos, decretamos essa palavra, crendo que Deus pode fazer. Que tal você começar agora, assim que terminar esse estudo, você ir e marcar esses versículos na sua Bíblia? Salmo, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 13, do 20 ao 21. Lamentações, capítulo 3, do 22 ao 25. E também Isaías 46, do 9 ao 10. São versículos que podem te ajudar e que podem ajudar outras pessoas também, porque é para isso que Deus nos chamou. Então nós precisamos entender que Deus fala por intermédio de nós e por meio da sua palavra.
E agora a autora trouxe aqui para nós alguns versículos, algumas dicas de versículos para alguns momentos e algumas orações que nós podemos fazer na palavra. A primeira delas que ela indicou aqui são orações para a família. Se você quer fazer uma oração na palavra para sua família, você pode orar Salmo, capítulo 90, verso 17. Outra opção, Efésios 6, dos versos 10 ao 19. E aí você vai lá, vai marcar na cor que você desejar e vai ter esses versículos como oração para a família. Agora, se você precisa de uma oração para o casamento, a dica é Romanos, capítulo 15, do verso 5 ao 7. E Jeremias, capítulo 32, do 39 ao 41. Agora, se você precisa fazer uma oração específica para o seu marido, a dica é Jeremias, capítulo 17, do 7 ao 8. Efésios, capítulo 1, dos versos 16 ao 19. E também Efésios, capítulo 3, do 14 ao 19. E Colossenses, capítulo 1, do 9 ao 13. Agora, se a oração é para as crianças, a dica é Salmo 32, 8, Provérbios 4, do 10 ao 13, Colossenses 1, do 9 ao 13. Agora, se você precisa de uma oração de encorajamento, anote aí essas dicas. Filipenses, capítulo 4, do 4 ao 7. Abacuque, capítulo 3, do 18 ao 19. Salmos, capítulo 34, do 1 ao 10. E Salmos 103, do 8 ao 13. Outra opção, Isaías 41, 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do 11 ao 13. E também 2 Tessalonicenses, do 3 ao 15. E aí, finalmente, minhas irmãs, essa é a oração para todas nós. Marque esse versículo aí na sua Bíblia, porque a autora diz aqui que essa é a oração dela para todas nós. E o versículo que nós vamos orar aqui agora, para mim, para você, para nós, está aí Efésios, capítulo 6, versículo 18, que diz assim: que o Senhor a abençoe, querida poderosa, à medida que você orar no Espírito, em todas as ocasiões, com todas as preces e pedidos. Aleluia, glória a Deus. Que nós sejamos abençoadas com essa oração. E agora vamos lá para nossas perguntas de hoje. A primeira pergunta é: como podemos ter a certeza que quando oramos, estamos orando de acordo com a vontade de Deus? Pergunta número 2. De que maneira Deus falou com você por meio das passagens de hoje? Pergunta número 3. Qual é a principal lição que você aprendeu no estudo de hoje? Lembre-se que Deus fala por meio da sua palavra. E quando nós somos transformadas pela palavra de Deus em oração, nós estamos sabendo que nós estamos orando de acordo com a vontade de Deus. Um beijo para vocês. Até amanhã!